Graça e paz, culto maravilhoso, amém? Poxa, o ministério estava louvando ali, a minha alma estava nas delícias desse lugar, na comunhão, muito gostoso a gente poder receber de Deus, né, irmãos? É uma bênção muito grande. Hoje nós temos um tema muito especial. Um tema que eu diria que envolve todo o projeto da nossa vida. Envolve destino. Palavras têm poder. Se soubermos usar as palavras, vamos desfrutar do que elas podem proporcionar. Se não soubermos usar, nós vamos passar por grandes lutas. Eu tenho um respeito muito grande pelas palavras. Tenho um cuidado muito grande. Depois que você entra no entendimento do poder da palavra, você sabe ter consciência e responsabilidade para aquilo que vai sair da sua boca. Nem brincando, nem no momento de descontração, permita que a sua boca seja usada fora do propósito, fora da edificação. Eu digo, irmãos, que isso está ligado tanto ao mundo bioquímico, psíquico, espiritual, emocional, físico. Palavras estão circulando no mundo aí e elas têm um poder muito grande de edificar ou de destruir, de fazer nascer ou de fazer morrer. As palavras devem ser respeitadas para que você possa desfrutar das bênçãos que elas proporcionam. Então, em nenhum momento, vigie a sua boca para não deixar sair palavras de maldição. Palavras que retrocedem os planos de Deus. Palavras de ofensas, palavras de tiranias, palavras que machucam, palavras que inibem aquilo que Deus planejou para você. Cuidado com as palavras. As palavras têm muito poder. O mundo circula pela palavra. Hoje nós temos, eu vou falar um pouquinho aqui, até a própria ciência quântica vive desse poder maravilhoso. As palavras, como o mundo pode chegar anatomicamente e atomicamente através do toque das palavras. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda como é importante a proposta desse culto. Como isso vai mudar a sua vida. Você crê nisso? Como isso vai mudar a sua vida. Sua boca é fonte de bênção. Ela não pode ser fonte de maldição. Eu vejo muita gente vivendo fracasso, derrota. Não é porque não são capazes, não é porque não têm uma adestração para fazer e viver a vida melhor, não. Mas porque falam demais. E falam aquilo que não ajuda. Nem só para os outros, até mesmo para si mesmas. São pessoas que travam a vida através de apreciação de palavras negativas, palavras que frustram, palavras que mexem com o mundo que eu falei, biológico, psíquico, neuronal. Palavras têm poder. Olha, irmãos, como as palavras têm poder. E é aí que nós precisamos ter muito cuidado. Eu separei aqui alguns versículos, como nós vamos caminhar às terças-feiras nesse culto abençoado, então a gente não tem muita pressa para falar tudo num só culto. Mas eu gostaria de caminhar junto com vocês numa visão do poder da palavra. E o texto que eu escolhi
Na verdade, são dois textos, Provérbios 18, 21 e Salmo 19, versículo 14. Provérbios 18, 21. Olha aí. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Igreja, pode ler junto comigo? A morte e a vida, poder da língua, e aquele que a ama. Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Tem até um hino que canta esse salmo, né? É um hino muito antigo, só os antigos conhecem. Que as palavras da minha boca seja a meditação do meu coração, sejam gratas diante de ti, ó Senhor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Meus irmãos, as palavras são cheias de poder. Elas podem curar como podem ferir. Elas podem matar como podem fazer nascer vidas. Podem incentivar ou podem desencorajar. As palavras têm tanto poder para fortalecer como para derrubar. É uma força tão poderosa, invisível, que é capaz de penetrar em toda a camada da sociedade, em toda a escala social do nosso mundo. Ela é capaz de estar tanto num barraco quanto num suntuoso palácio. Tanto capaz de estar dentro do escritório, quanto na rua, num bate-papo na avenida, ou numa fila de banco, ou comprando alguma coisa no mercado. Vocês podem ver que o mundo das palavras estão rodeando as pessoas. Elas estão influenciando e formando, as pessoas a terem sentimentos, emoções e pensamentos. As palavras, como o texto diz lá no Salmo 19, 14, que as palavras da minha boca sejam meditação do meu coração. A gente sabe que antes de sair a palavra, nós precisamos vigiar, saber o que vai sair. Há uma preocupação do salmista para não auferir ninguém com palavras negativas de destruição, porque palavras são como flecha. Elas vão, segue o seu caminho e depois que alcança, ela vai produzir aquilo para qual ela foi finalizada. E eu quero que vocês entendam bastante isso, porque o mundo hoje está sendo atingido muito mais na proporção negativa pelas palavras do que na proporção positiva pelas palavras. Eu quero dizer, as pessoas estão usando muito mais palavras negativas de destruição do que palavras de fé profética, palavra de ânimo, de força. E o mundo está sendo muito mais atingido com o mal, sem arma, sem qualquer força física, através do poder das palavras. Pessoas estão se divorciando por causa das palavras. Pessoas estão hoje se maltratando por causa das palavras. Famílias estão sendo destruídas por causa da palavra. Famílias estão sendo erguidas por causa de palavra. Pessoas perdem emprego por causa das palavras. Há hoje no nosso mundo uma insegurança muito grande, medo, sentimento de derrota por causa das palavras que foram ditas para muitas pessoas.
o texto diz o seguinte: olha, a morte e a vida estão no poder da palavra. Aquele que souber aproveitar vai viver daquilo que ela procede. Eu quero dizer que o mundo hoje tem essa condição de sentir, porque a palavra ela atinge, ela é capaz de levar a pessoa a um abatimento físico, mental, espiritual, até imune. Palavras negativas, palavras de derrota, palavras de ira, palavras de contenda, palavras de briga, elas são capazes de diminuir a imunidade do corpo. Nós absorvemos. A palavra tem tanto poder que mexe com o nosso mundo biológico, neuronal. Nós passamos a sentir sensações que nós já sabemos, psicossomáticas. São as doenças que entram através da mente, dos ouvidos. São sensações que se tornam reais, que não são reais. Através das palavras. Essa manhã eu estava meditando a respeito dessa mensagem. O que está saindo da nossa boca? O que está saindo das nossas vidas? Eu estava meditando porque a gente, quando fica limitado, você tem mais tempo, né? Para orar, para ler a Bíblia. E eu falo, Senhor, não deixe minha mente ser dominada por nenhum sentimento de derrota. Não me deixe me sentir, Senhor Deus, uma pessoa vítima de nada. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus, meu Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Muitas vezes nós criamos um campo em nossas mentes que querem gerar dúvidas. Não deixe gerar dúvida nenhuma. Porque a Bíblia diz que Deus ele não pode abençoar uma pessoa de ânimo dobre. Ânimo dobre é aquela pessoa que um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está pensando positivo, no outro dia está pensando negativo. Num dia concorda, no outro dia discorda. Então é a pessoa de ânimo dobre. Nós vamos falar sobre isso também, que é uma área onde a mente fica completamente desprotegida. E aí, meu irmão, você vai ser dominado por sentimentos que vão gerar elementos para a desconstrução da sua vida, para tirar a confiança da tua mente. É muito importante você passar o dia com palavras que geram fé, geram ânimo, geram confiança. E eu vou falar também sobre isso, a respeito até de uma experiência, de um caso científico. Nós vamos ver aqui como as palavras têm poder de gerar e conservar vida e como as palavras têm poder de apodrecer dentro da matéria física, dentro de qualquer situação de relacionamento. Devido ao poder das palavras, devemos escolher muito bem o que nós vamos falar. Não fale qualquer coisa. Não libere da sua boca palavras sem sentido. Nem contra ninguém, nem contra você. Devemos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Elas vão gerar riquezas ou pobreza para a nossa vida. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Eu estava meditando essa manhã. É o quê?
reclamação, murmuração. O que sai da sua boca é palavras de olhar negativo, de alta apreciação. As palavras que saem da sua boca são palavras de maldição. O que você profere é aquilo que vai interferir no seu mundo, tanto interno como externo. Não tem outra saída. Porque, de alguma forma, ela vai gerar a determinação para aquilo que ela tem frequência. Hoje é muito comum, se você botar no YouTube, colocar lá no Google, dar uma googada, colocar neurociência e o poder das palavras. Está todo mundo concordando que as palavras influenciam em todos os aspectos da vida humana e mudanças de comportamento. A neurociência está provando como as palavras já no tempo antigo, até nesse tempo contemporâneo, elas têm um lugar específico para aqueles que são bem-sucedidos e para aqueles que são mal-sucedidos. Então, as palavras, elas estão aí, elas estão rodando. As palavras são energias, são inclinações de ações bioquímicas, tem poderes de ultrapassar parede, barreiras, corpo, mente. As palavras têm tanto poder que elas estão agindo numa proporção tão grande que pode gerar frutos abençoados ou frutos danificados. Então, quando nós entendemos esse princípio da frequência, o que é frequência? Enquanto você não achar a frequência daquilo que você está procurando, porque ela tem que combinar, ela tem que se encaixar. A frequência, que é uma ação da bioquântica, ela está aí, ela está procurando aquilo que gera a frequência. Enquanto não entra na frequência, não tem encaixe. Então, muitas vezes você libera palavras que estão, na verdade, trazendo atraso para a sua vida. Estão impedindo você. Enquanto muitas vezes você acha que isso não tem nada a ver, mas a frequência do poder das palavras. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 3, versículo 11. Fala desse poder, dessa frequência, dessa capacidade. Nós não podemos, de uma fonte, ter água doce e água amargosa. Porventura, deita alguma fonte, um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Pode passar. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce, água salgada e água doce. Então nós encontramos, quem dentre vós é sábio e inteligente? Aí o que diz? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então Tiago fala a respeito do poder da língua. É o livro que mais pega fogo na Bíblia, é o livro de Tiago, que fala a respeito do controle, do domínio da língua, que é o menor órgão da boca, ou melhor, órgão do corpo, melhor órgão do corpo que pode incendiar uma cidade. Então, Tiago fala muito bem disso. Eu quero ler Tiago 4, 8. Nós vamos ver que se as palavras de destruição não forem tiradas, elas permanecem produzindo. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Olha o duplo ânimo aí. Purificai o coração. Então, o texto fala coração aí como a fonte do pensamento. Antes de verbalizar,
antes do fluido sair e criar som pela boca, as palavras, elas são geradas pela mente. Às vezes as pessoas falam até sem perceber. E eu falei isso mesmo? Eu disse isso mesmo? Por quê? Porque existe uma fonte geradora já dentro da mente da pessoa. Porque antes de se tornar palavra, ela já está constituindo ali um intuito. Tem uma geração de desejos que ainda não chegaram a se verbalizar, mas estão ali, gerando sentimentos, gerando até se tornar pensamentos e se tornar palavra concreta. Então nós encontramos aqui que a pessoa tem que ter cuidado para não ter esse ânimo dobre. Eu falo isso, irmãos, porque nós vivemos pela fé, amém? Nós vivemos pela fé. Palavras proféticas, nós declaramos aqui palavras proféticas. Todos os cultos nós declaramos palavras proféticas. São palavras de força, de ânimo, palavras que chegam na alma, no espírito. Então eu quero que vocês firmem bem isso em suas mentes, que aquilo que vai tornar vocês mais perto de Deus, com uma visão daquilo que Deus quer, isso tem um princípio do poder da palavra. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Deus criou o mundo pelo seu poder, mas Ele assegura em harmonia através do poder da sua palavra. Todas as coisas foram criadas pelo invisível para se tornar matéria física. O mundo era completamente vazio. E Deus criou, e Deus disse, haja isso, haja aquilo. E todas as coisas se formaram pelo poder da sua palavra. A palavra tem poder dinâmico, tem energia. Quando eu falo energia, tem vida. Tem vida. Ah, falei por falar, falei brincando. Mentira, não falou brincando não. Você falou porque você queria falar. Temos que tratar desse assunto, irmãos. Nós temos uma vida que ela pode ser vitoriosa ou uma vida derrotada. Até uma coisa verdadeira, muitas vezes repetida, ela se torna uma coisa para embaraçar. Não é para ajudar ninguém. Então temos que ter cuidado. Não é porque é verdade que isso tem que ser falado como uma forma de propalar e queimar a imagem da pessoa, ou de um grupo, ou qualquer instituição. Nós temos que ter cuidado que palavras têm poder. Com a medida que medires aos outros, a vós medirão. Mateus 7:1, o livro de Mateus fala sobre isso. Nós temos que ter cuidado como nós estamos medindo as coisas. Se você está usando as palavras que edificam, isso vai retornar para você. Isso vai retornar. Se aquilo não vai me edificar, se aquilo não vai me ajudar, para que eu vou mandar pelo WhatsApp para a pessoa? Para que eu vou denegrir a pessoa ou qualquer coisa? Se não é uma questão de estudo, de tirar dúvida, mas acaba se tornando uma maneira de princípio de fofoca, né? Fofoca pelo poder da palavra. Tem aquele que é fofoqueiro ativo, que é o fofoqueiro que fala mesmo. Fala sem sentir. E também tem o pior, que é o fofoqueiro, que ele é o passivo. Porque você poderia cortar, você poderia impedir, aí você, é mesmo? Como é que foi isso? Então, você quer saber. Para que você quer saber? Aí vira o fofoqueiro ativo para alimentar o fofoqueiro passivo. Está chegando para ele e ele está se alimentando disso. Tiago 1:8, a nossa mente,
ela tem que viver da fé. A nossa mente tem que se alimentar com a palavra de Deus. O mundo está usando palavras positivas. E nós sabemos que a Bíblia nos dá respaldo de assumirmos a verdade. Tiago 1,8. Você pode ver aqui, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É muito complicado quando a pessoa tem a mente que ela fica vagueando, ela fica entrando em áreas em que uma hora crê que Deus pode fazer e outra hora põe em dúvida se Deus realmente pode fazer. Então, nós devemos liberar uma palavra que possa confirmar a nossa fé. Eu quero ler também Tiago 3,10, irmã, pode colocar para nós lermos Tiago 3,10. Nós temos aqui uma declaração: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, como é que pode, de uma mesma boca, sair bênção e sair maldição? É muito difícil. Lucas 6,45. Eu quero trazer aqui um caso clínico, passar para vocês. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê? O bem. E o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a abundância do seu coração... Irmãos, coração na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, está ligado à atitude dos pensamentos. Não está falando do órgão em si, mas está falando da mente. Então, o homem bom da sua mente, ele tira o bom tesouro. É aquilo que nos alimenta. É aquilo que entra e que sai de nossas vidas, é que vai realmente dizer quem somos. Eu quero, em nome de Jesus, que você tome uma experiência muito profunda. A partir de hoje, anule toda palavra de maldição contra as pessoas, toda palavra de maldição contra a sua vida. Consagre a sua boca, consagre o seu falar. Porque a partir de hoje você tem consciência mais fortalecida para descobrir o princípio da ação do poder da palavra. O poder da palavra. Quando me deram esse tema, eu falei, gente, esse tema é um tema muito forte. Ele está varrendo o mundo. Ele está varrendo a sociedade. Ele está entrando em toda a camada da sociedade. E as pessoas não estão sabendo lidar com o poder da palavra. Temos que analisar, autoanalisar e ver se há alguma coisa que foi colocada em nossas mentes que estão gerando nesses dias esse poder negativo. Temos que ter cuidado, porque isso pode ter sido gerado pelos seus pais, por pessoas que te criaram, por pessoas que estavam perto da sua família e geraram essas palavras dentro de você. E isso acabou impedindo você de alcançar uma vitória. Eu quero falar de um caso aqui, um caso clínico. Os irmãos sabem também que eu sou neurocientista. Eu tenho estudado bastante essa área desde a minha formação em 2004. E tenho encontrado como podemos atuar junto com a medicina tradicional cartesiana
e com o posicionamento da psicologia psicanalítica, psicologia analítica. Nós temos hoje vivido que ninguém é dono de nada. Hoje a ciência ela está multidisciplinar. Ela anda em conjunto. Quer dizer que o ser humano não é só um problema espiritual, mas ele pode ser um problema psicológico, um problema social, um problema congênito. Então, o ser humano é bio, psíquico, neurosocial, espiritual. Pode ser um conjunto de situações que acometam. E é justamente onde as palavras vão tomando espaço, nessa falta de harmonia, porque não tem sincronicidade, né? Porque se meu corpo secreta mais um tipo de hormônio e não secreta outro, eu estou com falta de sincronicidade. Esses dias mesmo eu fui fazer um exame para ver o meu cortisol, que é o hormônio do estresse, da depressão. Isso tudo a gente tem que ver e analisar tudo, ver a quantidade de secreção desse hormônio no sangue. Gente, nós somos isso. Nós somos isso. E eu quero citar uma coisa, assim, experiência dentro desse quadro clínico. Caso de um paciente. Um caso que alguns pacientes a gente pode dizer que não quer atender. Nós temos esse direito. Mas, às vezes, existe tanta empatia da parte do paciente que a gente não tem essa coragem de fazer, né, Lígia? A gente não tem essa coragem de fazer. Então, atendi um paciente há um tempo atrás e achei que a mãe não foi muito sincera. Mas quando eu peguei a ficha de anamnese, eu percebi que não estava batendo uma coisa com aquele paciente. Bom, aí depois ela me falou que foi tudo bem, saiu bem. Aí ela remarcou. E assim, uma sessão é uma sessão. Outra sessão são assuntos e acontecimentos novos. Cada sessão é uma surpresa. E dentro dessa segunda sessão, eu fui descobrir uma coisa, como a vida mental de uma pessoa pode ser atingida pela palavra. Então, eu detectei um transtorno, né, do aspecto autista nesse paciente, Teia. E falei com a mãe. Ela, na verdade, não me respondeu que ele tinha, mas, pelo que eu vi, e fomos ali, nessa segunda sessão, a coisa andou melhor do que a primeira, andou melhor do que o primeiro encontro. E quando eu fui a fundo saber, eu quis saber como é que foi a infância daquele jovem, como é que ele começou a falar. Aí a gente tem que fazer um exame mais profundo. Eu perguntei, e essa mãe acabou relatando o seguinte: eu vim de uma família que eu quase não falava. Ela falou isso. E quando ele nasceu, quando era criança, ele falava demais. Falava demais. Eu sim. E como é que vocês se comportavam em casa? O que acontecia? Ela não tinha paciência e não queria ficar respondendo a tudo que a criança queria saber. E não tinha tempo também, porque tem isso, que também não vou tirar isso da vida de qualquer pessoa, porque a gente vive uma vida muito corrida. E acabou que ela, para poder desenvolver o seu trabalho, fazer as coisas, mandava o seu filho ficar calado. Fica quieto, para de falar, você fala demais.
Aí eu perguntei qual era a idade que ele tinha nessa época. Aí ele falou, isso a partir dos 3 anos até os 6 anos. E quando que ele parou de falar? A partir dos 7. Eu falei, tá bom. Aí eu fui explicar à mãe. E quando nós começamos a explicar, ela começou a chorar. Porque realmente ela bloqueou, ela capturou o desejo do filho pelo comando de uma mãe narcisista. Isso aí é aula para psicólogo, psicanalista. Então, ela se tornou tão forte que ela inibiu a presença do eu do filho. O que o filho fez? O filho fez o quê? Ele acabou sumindo. E a única coisa que constitui o ser humano como um ser, vou dizer assim, tá, acabado, é a fala. Porque biologicamente, como é que vai ver lá, coraçãozinho, pulmão, tudinho, tamanho, tá tudo bem. Só que ali tem uma vida vazia ainda. Olha como vocês podem perceber o poder da palavra. Ela bloqueou e ela criou um estado profundo na criança de silêncio. E é todo um aspecto, uma característica do autista. Que o autista não quer vir para o nosso mundo, ele não quer participar das nossas atividades, ele quer viver dentro do seu próprio mundo. E aí, isso gerou no jovem agora o quê? Falta de confiança, um olhar com aspecto de rejeição, baixa autoestima. Então, tudo isso foi gerado por causa das palavras que a mãe havia liberado lá atrás para que ele ficasse calado, não falasse. Isso porque ela também não tinha o costume de falar. Quer dizer, na verdade, ela que precisa vir fazer também terapia. E o que eu quero dizer para vocês, o que constitui o ser humano para a vida é a fala. Infelizmente, aquela criança ficou recalcada. Aí hoje está tendo problemas para poder enfrentar. Porque para tirar o seu eu, para ele ser ele tem que destituir o poder que a mãe colocou nele. Olha, vocês veem como a coisa é complicada. O poder da palavra. Eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem como o mundo está ligado. O poder da palavra, como as pessoas souberem como isso é poderoso no trabalho, em casa, na rua, na igreja, no ministério, nas relações marido, esposa. A gente vai ficando um pouquinho mais de experiência, mais velho, a gente vai tendo uma mentalidade mais apurada para discernir as coisas com cuidado. Mas quando a gente chega para falar com um jovem, com uma pessoa mais nova, as pessoas ignoram essa sabedoria e esse conhecimento, e a gente pode ver isso na vida dos nossos filhos. Não vamos passar agora pano, não, vamos, às vezes. E eu falo isso para meus filhos. Eu falei, cara, não ignora não, ó. Os cabelos estão prateados. Já foram pretinhos. Isso quer dizer, a gente traz experiência, a gente aprendeu. Eu quero dizer para você que hoje nós temos o poder de retirar as palavras que impedem a vitória das nossas vidas. Não adianta a gente pedir oração, não adianta a gente fazer corrente de fé, a gente tem que reconhecer e falar com Deus, Senhor, eu peço perdão, eu agi errado. Quantas palavras eu proferi para o meu cônjuge, para o meu patrão, ou para o funcionário,
para os irmãos da igreja, palavras que só me impediram, palavras que não foram bênçãos, eu anulo, eu quebro, eu rejeito, eu desfaço essas palavras de maldição, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Retire as palavras que te impedem a vitória. No mundo pessoal, nunca diz que você não pode. Você pode. A Bíblia diz, Filipenses 4:3. Posso? Então, em Deus você pode todas as coisas. Nunca diga que você, eu sou burro, eu sou limitado, eu nunca vou conseguir, isso é demais para mim. Preste bem atenção no que eu vou falar. Aquilo que você proclama com sua boca vai modelar a sua vida. Isso eu estou falando no mundo científico. E a palavra de Deus fala isso. Aquilo que você liberar na sua boca vai modelar a sua vida, seu comportamento no dia a dia. Proclame a palavra de Deus. Proclame a palavra de força. Devemos usar as palavras como aliadas nossas. Use as palavras como suas aliadas e não como suas inimigas. Ponha ela ao seu lado. Libere palavra de fé. Porque se você não liberar a palavra de fé, vai entrar a palavra de medo, de dúvida. E quero dizer, uma palavra anula a outra. Então é importante que a gente comece a pensar e a meditar e a declarar palavras que realmente vêm da fé, da força, do ânimo. Não repita para os outros os seus problemas, porque às vezes as pessoas ficam repetindo os seus problemas 24 horas para as pessoas. Isso é um sinal de que você não está confiando em Deus. Você tem uma pessoa para poder pedir oração? Amém. Agora, 24 horas, parece até aquela notícia que sai no jornal O Dia. Toda hora está saindo. Você tem que usar a palavra profética. Você não pode se encurvar essa situação. Você tem que procurar a ter confiança na sua vida através da sua palavra. Meus irmãos, fé e incredulidade não andam juntas. Não andam juntas. Sempre vai ter aquela situação de conflito. Vão ficar digladiando, vão ficar ali concorrendo uma contra a outra. Eu quero mostrar para vocês uma experiência de um pesquisador japonês que hoje já está morto, morreu em 2014. Mas Masaru Emoto fez uma experiência tremenda pelo poder da palavra com as porções de arroz dentro do pote. E em cada pote ele declarava uma situação. A um pote ele falava sobre elogios, o outro pote ele usava palavras fortes, desprezo, e a outro pote ele não dava atenção. E vamos ver que durante o período que ele faz essa experiência, até foi notório no Japão, em campo de pesquisa, e sempre é aqueles que têm uma controvérsia, né? Mas até hoje essa experiência é usada. Eu até desafiaria você a fazer em casa. Faz em casa. Né? Ele colocou um pote de arroz cozido, assim em cada pote, e colocou uma mensagem em cada pote. Né? Um ele deliberava amor, o outro ódio, o outro ele desprezava. E com o tempo aqui que liberava amor, exalou uma essência maravilhosa e não apodreceu. O outro, que ele liberava o ódio, palavra de baixo escalão, foi apodrecendo e virando
uma coisa horrível, um mau cheiro. E o outro também que ele não deu atenção foi apodrecendo. Isso foi experiências que foi testada em laboratórios, em faculdades. E eu queria passar para vocês essa experiência. Pode desligar aí, irmão João, primeiro, antes de passar? Desliga para a gente poder ter uma ideia melhor. Vamos deixar mais escuro. Eu gostaria de trazer isso para vocês, e quem está nos ouvindo em casa, pode buscar. É Dr. Masaru Emoto, japonês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. É um vídeo pequenininho, curtinho. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por 1 mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após 1 mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso e combatê-los. Inspirados pela experiência anterior, uma mãe e seu filho tiveram uma ideia para testar em casa. Eles fizeram um experimento colocando arroz cozido em 2 potes de vidro. Todos os dias diziam obrigado para um e seu idiota para o outro. O estudante deu seguimento à experiência por 1 mês. No final do mês, o arroz que ganhava obrigado tinha um cheiro delicioso, como o do arroz maltado. Já o arroz que era alvo do xingamento ficou preto e com um cheiro desagradável. Idiota. Obrigado. Como a experiência foi se tornando popular entre os leitores de Mensagens da Água, muitos a repetiram e registraram seus resultados. As palavras são ditas para exalar vida. As fotos mostram exatamente o poder que existe em cada palavra. Idiota. Obrigado. Obrigado. Isso aí foi uma experiência feita por esse pesquisador e a gente pode ver o poder da palavra. As pessoas abrem mão desse princípio tão poderoso, porque as palavras são carregadas de poder. Essa que pode atingir tanto a alma quanto o espírito, como o bio, o psíquico, o neuronal. A gente está trazendo para a igreja o que a Bíblia diz, que a Bíblia fala. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala, você vai se alimentar, você vai viver disso. E que Deus possa nos abençoar hoje, nesse primeiro encontro que nós estamos tendo, vamos ter 3 encontros, que nós possamos convidar as pessoas. Podemos usar o poder da palavra para atrair as pessoas. E acreditando, irmãos, que é um tempo de Deus transformar. Amém? É um tempo de Deus transformar.